Olá, estudantes. Meu nome é Marcelo Pontes, sou professor do curso técnico de logística da ETEPAC e vou acompanhar vocês neste ciclo na disciplina de modais de transporte. E hoje, para a nossa entrevista, nós convidamos o professor Iveson Cordeiro, que é bacharel em administração, com mestrado em administração empresarial e pós-graduado em logística empresarial. E chamamos ele para esse bate-papo para que a nossa videoaula possa ser interativa e vocês possam aproveitar ao máximo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, muito obrigado Marcelo, por você ter comparecido aqui. E aproveitando para explorar seu campo de conhecimento, a gente começa fazendo o primeiro questionamento, a primeira pergunta. E o que nós gostaríamos de saber é qual é a importância para o transporte logístico fazer o gerenciamento da frota e o gerenciamento de carga e quais são os sistemas hoje que são utilizados justamente para rastrear o veículo e até para rastrear as cargas, uma vez que hoje esse tipo de tecnologia é extremamente importante para quem trabalha no setor de logística. Isso. Olá, pessoal. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? E a gente vai fazer esse bate-papo aqui numa unidade curricular que é tão importante para o curso de logística, que é a escolha do modal de transporte, né? Então, a modalidade de transporte ela é uma decisão estratégica e uma decisão que precisa ser pautada em várias ações, sobretudo para reduzir custo. E aí você vai ter a carga, né? O frete, o valor do frete e a redução de custo através da modalidade que você vai escolher. Se a minha carga vai de avião, vai de navio, vai de transporte rodoviário, caminhão, enfim. Isso vai ser uma decisão estratégica e também vai ser feita através de qual carga eu vou levar, né? Então, o rastreamento da carga, da frota, ele é importante porque ele traz uma eficiência operacional para a empresa. A empresa ela consegue fazer a segurança da carga, ela consegue acompanhar a frota, ela consegue acompanhar, dar uma previsibilidade de entrega ao meu cliente através das tecnologias, né? Então, hoje a gente está voltado a uma logística 4.0, que é uma logística integrada, através das redes de internet, de computador, através de dados, através do Big Data, e tudo isso é integrado através de plataformas onde o operador, né, logístico, ele tem a informação da frota, da carga, onde está, qual é a previsão de entrega. Então, esses sistemas eles também podem ser integrados aos GPS, às TMS, que estão outras formas também de você trazer essa previsibilidade de entrega, de acompanhamento da carga, né? Então, isso traz redução de custo, isso também cumpre com as regulamentações, né? E você tem vários sistemas que possam ser integrados. O Google Maps pode vir trazendo essa ação de geolocalização por satélite. A gente tem também os sistemas RFD também para fazer esse controle. A gente tem o sistema TMS, que pode ser integrado ao ERP, que é aquele sistema de gestão operacional da empresa. Então, tudo isso são atributos que as empresas hoje utilizam para fazer um posicionamento da frota delas e um previsionamento de carga, ou seja, esse rastreamento através dessas tecnologias. A sua fala é importante, principalmente quando você falou de um instrumento que a gente, que não é transportador logístico, costuma utilizar, que é o GPS. Quem hoje em dia não utiliza o GPS, o Waze, quando quer se deslocar para um determinado lugar que não tem certeza sobre a melhor rota. E esses equipamentos dessa tecnologia está à disposição da gente, independente de sermos operadores logísticos ou não. Isso. Então, isso é um exemplo prático que a gente utiliza no dia a dia e que também as operadoras de logísticas utilizam, que é o RDF, que é muito utilizado para carga, e uma série de outros instrumentos que ajudam a você traçar o melhor caminho e a melhor rota e acompanhar a sua carga. Essa é realmente uma colocação muito boa. E aprofundando ainda sobre o que você, estudante, vai fazer como profissional de logística, essa foi uma parte administrativa. Agora, se a gente for um pouquinho para o chão de fábrica, a gente vai encontrar uns outros procedimentos que são utilizados na logística. Entre eles, a consolidação e a unitização de cargas.
O que isso significa? Unitizar e Então, consolidar cargas. E qual é a diferença entre um e outro? vamos lá, a gente tem aí a carga. A nossa carga ela precisa ser transportada, ela tem N endereços a serem entregues, N localizações, e a gente tem dois processos aí que são a consolidar a carga. Então, quando eu vou consolidar a minha carga, eu vou agrupar essa carga para ser transportada em um meio de transporte. E a consolidação da carga é otimizar esse transporte, é reduzir custo logístico, é enviar várias mercadorias juntas em uma única forma de transporte, ou um caminhão, ou um container, e aí dentro da consolidação da carga eu tenho a unitização da carga. Quando eu venho unitizar a minha carga, eu vou agrupar aquela carga em uma única plataforma, ou seja, um container, ele é um unitizador de carga. Eu vou unificar várias caixas em um container e ali vai facilitar o meu transporte e a minha eficiência operacional. Uma caixa, ela é uma unitização de carga. Um exemplo prático, uma bolsa. Você vai para a escola, e aí você coloca todos os seus itens dentro da bolsa. Caderno, porta-lápis, régua, caneta, tudo dentro da bolsa. Então a bolsa ela se torna um unitizador. Por quê? Vai facilitar o seu transporte. Dentro da visão logística, eu tenho várias caixas, eu tenho vários itens de tamanhos diferentes. Eu vou unitizar essa carga em um unitizador, que pode ser um pallet, que pode ser uma caixa, ou pode ser outra ferramenta também de unitização, de agrupar, e vou consolidar essa carga no transporte. Vou unitizar a carga e vou fazer a consolidação, que é o envio a mercadoria para vários endereços, né? E aí vai dentro do meu roteiro, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre roteirização mais à frente, mas aí vai adiante em mão o nosso roteiro que a minha carga vai fazer, onde vai ser a primeira entrega, onde vai ser a segunda entrega, onde vai ser a terceira entrega. Então esse processo operacional ele é feito dentro do centro de distribuição. O centro de distribuição recebe as demandas de entrega, faz a consolidação da carga, define qual vai ser a frota e nessa consolidação unitiza essa carga para facilitar o transporte. Muito bom, muito bom. E aí você já percebeu, estudante, que existem duas linguagenzinhas que a gente começou a aprender. Uma que é unitização, que você vai escutar bastante no setor de trabalho, e consolidação de carga. Então, quando você começar na sua atividade de profissional de logística, já vai dominando esses dois termos. E falar em termos do setor operacional, a gente ainda vai falar de outros três, que é paletização, containerização e pré-lingagem, que são formas de acondicionar produtos. E falando em acondicionar, aí a minha questão o que são essas três formas e se existem outras formas de acondicionamento? Então, o pallet, que é chamado de PBR, né, ele revolucionou a indústria logística, né? Então, o pallet ele foi uma consolidação, ele é um tipo de unitizador de carga, é aquele tablado de madeira, né, que ele tem um espaço para a empilhadeira se acoplar a ele, e aí você tem uma operação mais rápida de movimentação de carga. O pallet ele veio de uma padronização universal através de indústrias da Europa, da América, eles fizeram a história do pallet, tem um artigo que fala sobre isso, depois a gente pode compartilhar esse artigo, ele conta como foi que o pallet surgiu, como foi que ele se tornou padrão, e como é que ele agrupa as cargas e leva. Então, unitizar a carga através do pallet é você colocar várias caixas em cima de um pallet, que vai facilitar a locomoção dessa carga, o transporte. O container, ele veio de uma padronização também. A história do container conta, né, de você acondicionar essas caixas em alguma estrutura metálica reforçada que conseguisse fazer com que essa carga fosse transportada de forma segura e eficiente. A gente tem vários tipos de container, então várias pallets cabem dentro de um container, né? Então a palletização ela favorece o embarque dentro do container, né? E o container ele ganha o mundo. A gente tem container refrigerado para cargas que precisam de refrigeração. A gente tem container aberto, container tipo rack, tipo open top. São vários tipos de container. E a gente tem o navio porta-containers, que é o que faz o transporte de containers, que esse tipo de navio, ele é a base do transporte e logística internacional. Então, aqui em Suape, né, aqui na região do Porto de Suape, a gente tem um terminal de containers, que é o Tecon Suape, e ele tem batido recordes de movimentação, inclusive lá na área de Suape, nós vamos ter outro terminal de containers de uma empresa privada, e nós teremos futuramente, né, já está em construção esse novo terminal, e Suape tem se tornado uma porta de entrada desses navios portas-containers, né, que são navios chamados Novos Panamares. Por quê? Porque eles são navios que passam no canal do Panamá, que é um encurtamento
entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Fica lá no Panamá, entre a América do Sul e a América do Norte. Você tem um canal que faz o encurtamento do trajeto, ao invés de você fazer toda a América do Sul, né, a rota pelo litoral, você pega esse atalho para ligar a costa oeste a leste dos Estados Unidos, a Ásia, enfim, a África, a Índia, a China. Então, essas rotas marítimas de navios portas-containers, eles ganham o mundo e é a principal forma de transporte internacional. É a mais rentável no sentido de levar mais cargas a um custo menor, quando você vai falando no setor de cubagem da carga, né, que é a relação peso-volume. Já a pré-lingagem, lingagem, é a forma como essa carga ela é amarrada, ou seja, os cabos que amarram essa carga fazem perto das ligas que fazem esse acondicionamento para se guardar essa carga e fazer todo esse controle operacional. Então seria nessa estratégia aí, da gente estar atento a essas questões operacionais de chão de fábrica mesmo, de paletização, de container, de montagem de um container, de amarrar essa carga através das ligas, que são as pré-ligas, e assim por diante. Olha aí, a gente já viu agora, mas algumas terminologias, né? Que foi a paletização e a história da paletização, assim, uma pincelada na Sim. história da paletização, da importância do container, e aí a gente tira também uma outra questão que foi falada, que o container, ele tem containers com refrigeração. Isso. Lógico, como é que ele vai se exportar carnes, o Brasil é um dos grandes exportadores de carne bovina, e é evidente que ela não poderia ir de qualquer forma, ela tem que ir acondicionada de acordo com a temperatura. E por isso a gente já conclui que a extrema importância de saber o acondicionamento da carga, como ela deve ser acondicionada, que tem que levar em conta o tipo de carga. Isso. Que a gente tem que observar para ver se ela vai precisar de ter refrigeração, qual é a temperatura adequada para aquela refrigeração. A gente tem essa questão da carga, é a carga que vai definir qual vai ser o meu transporte e como será feito. Então a gente tem carga granel, carga neogranel, carga viva, carga frigorificada que precisa de uma refrigeração, carga paletizada, carga não paletizada, carga solta. Então são vários tipos de carga e dentro da operação logística, o operador logístico ele vai ver qual é a melhor forma de transportar essa carga. Lembrando, gente, a embalagem da carga, ela foi criada para transportar de forma eficiente. Então, quando você vê uma embalagem de qualquer produto, o único intuito da embalagem é o transporte, é fazer com que esse produto chegue a algum lugar de forma segura. E aí vem o marketing. O marketing usou a embalagem para colocar a cor, colocar a marca, colocar dados do produto na embalagem, mas a ideia principal de qualquer embalagem de carga é o transporte. Ela foi pensada para que no transporte ela suportasse aquele transporte. Eu trago um exemplo para vocês do transporte de refrigerante através de embalagens de plástico PET, polietileno, né? Então, quando você faz aquela unitização da carga em cima do pallet, você precisa colocar entre uma garrafa e outra tipo um papelão, que a gente tem um termo logístico que se chama esse papelão lá, que ele para não ter o atrito. O atrito, certo? E esse papelão, ele serve para evitar esse atrito, né? E consequentemente, numa distância maior, se houvesse o atrito, aquela carga poderia estourar, aquele PET não poderia suportar esse atrito por muito tempo. E aí você precisa colocar, né, esse papelão, que tem um termo logístico que usa, que eu vou lembrar, e aí a gente tem que ter uma lógica reversa para isso, para não se perder isso. Então, tudo isso está interligado dentro do processo logístico. Então, a gente pôde perceber a importância que é o acondicionamento dessas cargas para que elas cheguem sem avarias, sem danos ao seu destino final. Você, estudante, já deve ter percebido uma dessas formas de acondicionamento quando compra uma televisão pelo e-commerce, que você recebe dentro de uma caixa. Quando você abre, essa televisão ela está dentro de um saco de bolhazinhas que geralmente as crianças adoram para proteger. Estourar depois essas bolhazinhas. Isso tudo é para proteger a carga. Foi pensado justamente para evitar que haja prejuízo, tanto para você,
né, que se frustra quando recebe o produto, porque não vai poder usar porque ele veio com avaria ou com defeito, quanto para a empresa que é um custo de ter que pegar de volta e ter que devolver um produto com condições de uso. Então, essa é a importância do acondicionamento de carga. E ainda no chão de fábrica e também fazendo parte da questão estratégica de administração logística está a roteirização dessa frota. E aí a gente pede para falar sobre o que é roteirização de frota. Então, a roteirização da frota ou da entrega da frota, ela é um processo administrativo de planejamento. Eu vou planejar a minha rota. Então, eu preciso saber para onde vão as minhas cargas, quais são os endereços que precisam ser feitas essas entregas. Eu tenho que fazer um cálculo de tempo, peso, e a roteirização é você planejar e otimizar a sua rota. Então, por exemplo, um exemplo claro para vocês. Em alguns grandes centros urbanos, é proibido o transporte de veículos de carga no horário comercial. São Paulo é um deles. Você não pode ter um caminhão dentro do centro comercial de São Paulo, que é uma lei municipal. Então, a empresa que for entregar no centro de São Paulo, ela tem que possibilitar um transporte que possa entrar no horário comercial. Isso é uma rota. Eu tenho que ter uma análise prévia do local que eu vou entregar, se existe algum impedimento na rota. A gente teve um exemplo agora, né, que parou esse final de semana aqui em Pernambuco, que foi o transporte de um transformador que chegou em Suape, veio da China, desembarcou no Porto Suape e ia até a Paraíba, Campina Grande, na Paraíba. Então, foi uma mega estratégia de engenharia logística para fazer esse transporte, para levar esse transformador do Porto até Campina Grande, na Paraíba, distante quase 150 quilômetros. E aí, esse transporte ia usar uma BR federal, que é a BR-101, e essa velocidade não poderia ultrapassar 7 km por hora. Então, houve toda uma estratégia logística para se fazer o mapeamento, a roteirização dessa rota. Então, houve um trabalho prévio de análise do peso, da estrutura que seria levado, de o caminho que esse transformador ele passou, foi tudo mapeado, foi feito um roteiro. Isso é um exemplo de uma roteirização. Outro exemplo de uma roteirização é você ter que entregar vários produtos num determinado espaço de tempo. Então, eu tenho que ver qual é o produto mais perto, qual é a rota mais perto. Eu tenho que calcular, por exemplo, se eu for andar mais tempo com um carro muito pesado, eu vou ter um consumo maior de combustível. Então, a roteirização, ela é um planejamento estratégico que vai reduzir custo. E a gente tem softwares que fazem isso, né? A gente tem auxílio do Google Maps, dos softwares de gerenciamento de trânsito, que vai me dizer qual é o melhor caminho que eu vou pegar para entregar no centro do Recife, ou então qual é o melhor caminho que eu vou entregar para entregar em Jaboatão, fazer uma entrega, qual é a melhor rota. Então, a roteirização, ela serve para otimização, gente, desse processo de entrega. E você tem softwares como o TMS ou Google Maps que faz esse processo de ajudar através da integração, né? E ainda mais, o cliente ele pode acompanhar essa entrega. Então, você lá, quando faz uma compra pelo e-commerce, você acompanha a entrega da sua carga através de sinais, pode receber SMS, ou então pelo WhatsApp você pode acompanhar essa carga. Então, isso é uma forma de integração, através da indústria 4.0, através da internet das coisas, né, de você fazer a integração logística da informação. O cliente ele tem uma previsão de entrega, ele tem um horário que pode ser entregue, ele pode programar aquela entrega. Então, existem questões de legislação municipal, um determinado local que não pode entrar um caminhão maior, ou então um caminhão menor. Então, isso tem que ser analisado pelo operador logístico através de informações para que ele possa criar o melhor roteiro daquela carga. Ótimo. Então, você pôde perceber a complexidade do que é roteirização, isso, que é também facilitado pelos recursos de tecnologia que a gente tem. Lembrando que uma das estratégias dentro da roteirização, quando você vai colocar carga dentro do transporte, é usar o mesmo sistema que se usa no estoque, o EPS, né? O último que entra é o primeiro que sai. Lógico que quando você vai fazer uma roteirização, você coloca os produtos que vão ser entregues por último lá no final do baú do caminhão. Eles embarcam primeiro. Exato. Isso. E os que vão ser entregues primeiros embarcam por último. Então você já pode perceber que é uma tarefa que o profissional de logística precisa estar atento. E para a gente fechar essa nossa entrevista aqui, que por sinal muito rica em informações, a gente pergunta o seguinte: no que se refere ao transporte de carga,
o que o profissional de logística, né, você estudante como profissional de logística, não pode deixar de saber quando for contratado por uma empresa no que se refere ao transporte de carga? Veja, a logística, ela, consequentemente, ela vai dominar o mundo. E ela é hoje uma das formas. Todo mundo tem diariamente várias ações no seu dia a dia que teve um processo logístico. Então você se acorda, você usa o banheiro, então a água para chegar à sua casa teve um processo logístico de captação da água, de tratamento da água, de distribuição da água até chegar à sua casa. No café da manhã você consumiu produtos que existe uma cadeia de suprimentos, por exemplo, um cafezinho que a gente toma de manhã. Houve a plantação do café, houve a colheita, houve o tratamento industrial desse café, houve o processo de distribuição até chegar lá na prateleira do supermercado e você pegou esse produto. O pão, tudo isso passou por um processo logístico. Então a logística, ela faz parte do nosso dia a dia em qualquer situação, em qualquer momento. Você se deslocar para a escola, se deslocar para o trabalho, você utilizou um modal de transporte, que é o transporte de dentro da cidade, né, que é a mobilidade urbana. Para você ter um exemplo, a zona leste de São Paulo, quando todo mundo de manhã se desloca para ir para o trabalho, é como se fosse um país da América do Sul em proporções de população. Então, a cidade de São Paulo ela é um exemplo de que quando a população está se deslocando de manhã, e ela representa aquele número de pessoas se deslocando, pegando o metrô, pegando o ônibus, como se fosse uma população de um país inteiro da América do Sul, como o Chile, um país menor. E aí você tem a importância desse processo logístico. O profissional em si de logística, ele é uma pessoa que ele tem que ser ligado em tudo. Ele tem que estar atento a várias intempéries que possam acontecer ao longo do processo. Então, se eu estou na área de transporte, eu tenho que estar atento aos plantões da APAC, se vai chover, se alaga na Imbiribeira, um exemplo, se vai ter um volume de chuva que vai atrapalhar o meu processo logístico. Então, é um profissional que ele tem que estar ligado em tecnologias, ele tem que estar atento ao que acontece no mundo. Hoje, alguns países ricos e países desenvolvidos já estão testando as entregas através de drones, certo? Então a Amazon ela já faz entrega na Europa, já testa esse tipo de entrega através de drones. Então isso é uma realidade logística que tão certo vai estar aqui no Brasil também, né? Então você tem países aí que revolucionaram os processos logísticos, como os Estados Unidos, que é um país de dimensões continentais, e você compra um produto, em horas é entregue na sua casa. O e-commerce ele vem com poder de compra, de crescimento absurdo, né? Se você for comparar as compras pela internet, e isso se dá pelo fator de integração e acesso à informação, aumento de renda. Então, quando você tem um aumento de renda, você vai comprar mais, vai consumir mais, e aí vocês hoje... Quem compra pela internet? Todo mundo compra pela internet. Então, por exemplo, isso evita você ter que ir a uma loja física, você perder tempo, você tem ferramentas que conseguem fazer tudo pela internet. Então, a área de logística é uma área extremamente aquecida. Aqui na região de Pernambuco, no nosso estado, a gente consegue vislumbrar vários polos de produção. Polo automobilístico em Goiânia, o polo petroquímico em Suape, e aí você tem a produção de frutas lá na parte de Petrolina, naquela região que é altamente rentável por conta do Rio São Francisco, e essas frutas são vendidas na Europa. Então essa operação sai do aeroporto internacional de Petrolina, embarca num avião de transporte e desembarca na Europa. Então a gente tem o polo petroquímico aqui em Suape, que é um polo forte, o polo farmacoquímico através de indústrias que estão se instalando aqui na região, na indústria farmacêutica. Então a gente tem um estado rico de operações. E essas operações, todas essas operações que eu falei, ela tem operações logísticas e precisam de profissionais que estejam antenados a essa perspectiva logística. Então esse profissional, ele tem que ser um profissional que ele tenha expertise, ele saiba lidar com tecnologias e ele seja um profissional que seja versátil no sentido de que a logística ela é muito da imprevisibilidade, de você ter que mudar o roteiro, de que você tem que fazer por outro caminho, que você tem que fazer uma rota diferente, que você tem que se virar nos 30. E esse é o profissional que precisa ter essas características, da multifacetado, para poder atender melhor o nosso cliente. A missão de logística é entregar o produto no lugar certo, nas condições desejadas, da forma correta, no menor tempo. Então, essa aí é a forma que eu tenho que fazer para que o meu produto chegue, encante e que ele possa chegar até antes do prazo, para que seja ainda mais satisfatório o processo. Você percebeu, estudante, que teve uma excelente aula
de modais de transporte e das suas tecnologias de roteirização. Agradeço a presença do professor Iveson Cordeiro, e chamo você também, estudante, para ouvir o nosso podcast e interagir com a gente no fórum, tire suas dúvidas. Lá você vai encontrar toda a equipe de professores preparados para responder suas dúvidas. Leiam o e-book, façam as atividades semanais. Um forte abraço a todos.